Alô, amigos, estamos chegando com o programa Nova TV Debate pelo canal 9 Nova TV Franca. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, desta semana, o programa quinta-feira ao vivo e reprisado nos horários alternativos, com o Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, médico e vereador, ex-presidente da Câmara, que gentilmente aceita o nosso convite para vir conversar com a gente, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho da política na cidade e falando desse momento importante que a nossa cidade está vivendo, que é a proximidade das eleições municipais. Doutor Joaquim, é um prazer, uma alegria, uma emoção, por que não dizer, recebê-lo aqui em meu programa, para a gente bater um papo aqui de uma forma bastante tranquila, bastante amigável. Eu só tenho a agradecer a você, Hélio, e a alegria de estar presente, de poder falar com os seus telespectadores da Nova TV. Eu tenho até que agradecer essa oportunidade. Uma oportunidade ímpar que eu acho que eu tenho, especialmente por estar com Hélio Rodrigues, uma pessoa que eu tanto admiro. Bem, doutor, vamos começar contando, como sempre acontece com os nossos convidados, contando um pouquinho da sua história. Todo mundo conhece o doutor Joaquim médico, o homem que fez o Hospital São Joaquim, que hoje é o Hospital Unimed, o homem que foi vice-prefeito, foi o vereador mais votado da cidade, voltou para a Câmara, foi presidente da Câmara, construiu o novo prédio da Câmara e acaba de receber o título de cidadania. Ele, com toda a sua humildade, ficou rejeitando esse título desde 1995 e finalmente recebeu agora, neste mês, o título de cidadão francano. O senhor nasceu aonde, estudou onde, se formou onde, doutor Joaquim? Foi uma vida, né? Uma estrada comprida. Meu pai nasceu em Franca, depois ele mudou para Pedregulho, e eu nasci em Pedregulho. Faz tempo, viu, Hélio? 6 de março de 1938. Depois fiz o primário e o ginasial em Pedregulho. Naquela época a estrutura escolar era diferente. Depois fiz o colégio em Igarapava, fui para o Rio de Janeiro, fiz vestibular, passei na escola de medicina e lá me formei em 1962. Em 64 eu vim para Franca. Aí, como o mundo só cresce por causa das ousadias do jovem, eu não sei onde eu estava com o juízo, recém-chegado, eu candidatei a prefeito junto com uma figura excepcional da nossa cidade, que era o Granduque José. Granduque é um homem paciencioso. Onde já se viu o Granduque naquela época aceitar serviço de um menino? E aceitou? Aceitou, e foi aquele furor, né? Depois o tempo passou, eu fui vice-prefeito do saudoso Hélio Palermo, aí mais 20 anos se passaram. O Roberto foi candidato a prefeito, me convidou para ser candidato a vereador, aí nós fomos vereador junto na Câmara, onde eu aprendi muito com o Hélio Rodrigues. O Hélio Rodrigues é um expert, ele é prudente, ele sabe se posicionar e me orientou muito, porque naquela época eu fui também presidente da Câmara e eu tenho que reconhecer aqui que o Hélio foi de muita importância naquele momento, porque eu era muito inexperiente, o Hélio já trazia uma experiência. Aí os anos se passaram. Em 96 candidatei a prefeito, perdi a eleição, passaram mais 20 anos, voltei à Câmara, em 2005. Aí, 2 anos presidente, depois nos 2 anos seguintes eu me reelegi, fui presidente, e aí a gente construiu a Câmara, que não foi trabalho meu, mas trabalho de um grupo de pessoas que me ajudaram, dedicados. Eu tenho aqui que fazer referência obrigatória. Todos os servidores da Câmara me ajudaram muito, especialmente o Departamento Financeiro, com a doutora Célia, e a presença do Departamento Administrativo foi de grande importância, especialmente nas licitações. Foi graças a essa junção de trabalho, de pessoas, especialmente da Célia e do Afonso, que a gente conseguiu sempre os preços mais baratos, uma discussão que prolongava, e hoje nós temos lá aquele prédio que é de importância. É tão importante que as reuniões de homenagem que a CIV prestava, eram sempre fora da Câmara. Agora elas são na Câmara, graças àquele prédio. Bem, doutor... Isso é um resumo rapidinho. Isso, não, é um resumo de uma 74 anos de vida. História, né? Mas, doutor, todo visionário, o senhor gosta muito de filosofia, eu gosto de ver e ouvir os discursos do senhor na Câmara e em outros lugares
que o senhor frequenta, porque o senhor gosta muito de usar da filosofia para poder ilustrar aquilo que o senhor está tentando passar para as pessoas. E a gente tem um hábito aqui no Brasil de incompreensão para com os visionários, porque todo mundo acha que aquele cara que quer fazer uma coisa que ninguém tem coragem é um maluco, que ele tá louco, que ele é fora da realidade. E isso aconteceu, só para a gente citar um exemplo que todo mundo conhece, a construção de Brasília, né, por Juscelino Kubitschek. E o senhor, quando teve a ideia, porque até onde eu conheço a história, o projeto de construção de uma sede própria para a Câmara de Vereadores de Franca, ele ficou adormecido durante um tempo também. O senhor passou por muitas incompreensões nesse projeto, nesse sonho que o senhor teve de construir uma sede própria para a Câmara, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer o prédio em que a gente trabalhou. Eu trabalhei 14 anos como vereador. Poucos francanos conhecem o prédio antigo da Câmara e poucos conhecem até o prédio novo. Até uma sugestão que todos vão conhecer, porque realmente é uma obra maravilhosa. Agora, o senhor foi incompreendido nesse seu projeto de construir a sede própria da Câmara, doutor? Pois é, Hélio. Às vezes até por mim lá no rádio. Não, as suas críticas sempre foram positivas. O problema é que quando a gente fez esse projeto, naquela época nós éramos vereadores juntos, a gente tinha os recursos, então o prefeito da época falou assim, não, passa esse dinheiro para mim, que eu vou construindo devagar. E claro, a gente estava lá, era para servir, eu fiz. Só que não fez, né? Então ficou parado. Quando a gente voltou em 2005, assim que me foi possível, eu queria saber onde é que estava o projeto, porque eu tinha certeza que tinha ficado tudo pronto, eletricidade, hidráulica, tudo prontinho, ninguém sabia. Mas eu me lembrava do nome do engenheiro que tinha feito o Pedrocão. Então liguei para São Carlos, que ele era da faculdade, e perguntei ao Paulo, mas você ainda tem o projeto prontinho aqui? Só que era no papel, né, que não usa mais, tinha que digitalizar. Aí foi a primeira briga, o preço para digitalizar. Briguei com o Paulo até ajeitar, então, digitalizado o projeto. A primeira coisa que eu fiz foi reunir todos os vereadores, perguntar se eles estavam de acordo que nós construíssemos um prédio para a Câmara, que o projeto já existia. Quem me antecedeu na presidência da Câmara, o Luiz Carlos Fernandes, no primeiro mandato lá, ele apresentou o projeto, como que era, essa coisa toda. Então eu tornei fazer aquilo. Todos estavam de acordo, sem nenhuma exceção. Bastou começar o prédio e as eleições se aproximarem, aí eu vou usar uma expressão aqui bem... o pau comeu, né? De todos os lados. Mas não houve grande problema, não me diminuiu o entusiasmo, porque tinha essas pessoas que estavam junto, quer dizer, aquilo... Todo sonho que você sonha coletivamente acontece. E a gente sonhava coletivamente. Então, os poucos que não estavam de acordo não influenciaram no problema. Bateram, certamente ganharam alguns votos com isso, porque tem sempre aqueles que são do contra, né? Mas está lá pronto o prédio. Doutor, é engraçado que a construção é muito simples, a construção da Câmara. Eu estou trabalhando lá. A gente bate na parede e a gente vê que é uma divisória, né? Tirando o plenário que teve que ser construído naquela estrutura mesmo, o prédio, na realidade, ele é uma estrutura só que você adapta a quantas salas você precisar, do lado que você precisar. Então foi uma coisa muito funcional, né, o prédio da Câmara. Exatamente, isso foi até pensado, porque a realidade hoje é uma, amanhã poderá ser outra. Então, como as paredes são de drywall, é só mudar sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo, né? E tem que enaltecer que o preço foi muito baixo. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque tem sido dito, né, em várias oportunidades, completou agora um ano que a Câmara foi inaugurada. O segundo, segundo, né? 2 anos que a Câmara foi inaugurada, até na festa de comemoração foi quando o doutor Joaquim recebeu o título de cidadania. Tem sido falado muito sobre esse custo da Câmara, doutor. Quanto que custou a construção do novo prédio da Câmara? E o senhor chegou, já que a gente considera a obra uma das obras mais baratas do Brasil, o senhor chegou a equiparar com alguma outra obra para dizer, olha, realmente nós fizemos um milagre aqui, porque construir obra pública hoje, ela fica cara, não é porque as pessoas roubam, ela fica cara porque quando é público todo mundo força um pouquinho mais, né, doutor?
Então, Hélio, quem fez esse cálculo não fui eu, fui um engenheiro da própria construção. Quando houve a licitação, eu fiquei assim um pouco assustado, porque quem ganhou a licitação ofereceu um preço quase 400 mil reais menos do que a prefeitura tinha proposto. Aí eu sentei com o dono da empresa, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor está seguro com esse preço? Eu estou achando que está muito diferente do preço proposto pela própria Secretaria do Planejamento. Doutor Joaquim, tranquilo, está tudo feito. Ó, o senhor não me leva mal, nem como mal educado, mas quer dizer ao senhor o seguinte: não vai ter presente, não vai ter nenhum agrado, caixinha, não vai ter nenhuma mudança de preço, ou vai querer que no correr da obra aconteça algum reajuste. Não, doutor Joaquim, tranquilo. Olha, não levou 6 meses, porque choveu muito, lá vem o doutor Marcelo com uma lei lá, que não sou doutor, olha no edital aí, o item tal, o que está escrito? Que não haverá reajuste de forma alguma, salvo se algum fato novo, alguma mudança nova no projeto tenha que ser construído, e obviamente o senhor não vai pagar por isso, mas nós. E dessa forma, quando acabou, ele falou assim para mim: ó, eu estou tomando um prejuízo de 800 mil reais nessa obra. Doutor Marcelo, a responsabilidade não é da Câmara. Nós conversamos bastante antes, e um dos engenheiros que acompanhava a empresa dele foi que fez esse levantamento e me afiançou: doutor Joaquim, esse preço aqui está muito fora do mercado. O que eu vou fazer? Foi licitado, cumpra-se a lei. 3 milhões e 200 mil reais pelos 3 mil metros de área construída, acrescido dos jardins, das áreas dos acessórios, gabine de força, tudo isso, caixa d'água externa, tudo isso está incluído nesse projeto. Aí teve a montagem da Câmara, onde o diretor administrativo Afonso e a Célia, ou a Patrícia, que formaram uma comissão. Aí nós brigamos muito em tudo, né? Sempre procurando, porque o pessoal abre a boca, viu, o que eu disse, quando é público, todo mundo quer tirar um pouquinho a mais, né, doutor? Deu uma empresa para aquelas cadeiras que tem no plenário, aqueles móveis, quando ela deu o preço, eu falei: então a Câmara nós não podemos mudar. Aí, não, mas não é assim não, vamos ver as outras. E aí foi trabalhando, até achar. E a gente conseguiu fazer com aquilo que a gente imaginava, com os recursos da Câmara, sem tirar um centavo de qualquer secretaria da Prefeitura, não é? E tem que fazer aqui um parênteses, que eu tive realmente a ajuda do prefeito Sidney Franco da Rocha, no sentido de aprovar o projeto, porque dependia, a Câmara não tem apoio técnico. Então eu precisava do engenheiro da Prefeitura para levantar os custos, fazer o edital, e nesse sentido ele me deu um grande apoio. Feito isso, tudo nós tocamos com os nossos recursos, com o dinheiro próprio da Câmara, e ainda chegou no fim, ainda sobrou uns trocados. Sim. Agora, aquele problema de inundação que teve na Câmara, aquilo lá não tinha jeito, foi problema de construção, ou porque com a natureza não se brinca? Você já viu falar daquela história da onça, que depois da onça morta, o cachorrinho pequeno chega lá, te deita? É a mesma história, né? Então, devia ter feito o prédio levantado 1 metro, 1,5 metros, mas não era isso. Havia o compromisso, o prefeito tinha conhecimento, não tinha nenhuma galeria de água pluvial que recebesse aquelas águas. Então, houve um atraso na construção dessas galerias. Hoje tem galeria desde lá de cima da capelinha, todas as ruas que chegam ali, foi refeito aquela estrutura. Então hoje eu acredito que, a não ser que seja uma tempestade, uma tromba d'água, uma coisa assim, não vai haver mais aquela inundação. Foi porque não havia dado tempo de fazer essas galerias. O prefeito tinha uma série de emergências, de prioridades, e a Câmara, nós fomos surpreendidos. Mas ainda assim, eu tinha tido cuidado de botar uma comporta na porta principal lá da entrada como prevenção. E o guarda esqueceu a comporta aberta. Porque se ele tivesse fechado... Falha humana. Se ele tivesse fechado a comporta, não teria entrado água aquele dia na Câmara. Aí entrou e a gente vai adquirindo experiência. Aí sempre que alertamos o guarda: olha, chuviscou, tem que fechar a comporta. E nunca mais aconteceu. Isso. Bom, nós estamos conversando com o doutor Joaquim Pereira Ribeiro, médico, vereador, ex-presidente da Câmara, o construtor do novo prédio da Câmara, cidadão francano,
que recebeu esse título recentemente. Nós vamos falar sobre isso agora há pouco. E o doutor Joaquim vai falar também sobre as suas experiências boas e más na política francana. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta para o nosso telefone 3018-2266, o SMS 9189-6365, o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com. Este programa está sendo transmitido pelo site novatvfranca.com.br. O meu Facebook também está à sua disposição, Hélio.Rodrigues Ribeiro, para você fazer a sua pergunta. O programa é apresentado às quintas-feiras, reprisado na sexta às 7h30 da noite, no sábado 10 horas da manhã, no domingo ao meio-dia, na segunda para terça 1h30 da madrugada e na quarta-feira à 1h30 da tarde. A gente vai ao intervalo e já já a gente volta com o nosso convidado de hoje no Nova TV Debate, Dr. Joaquim Pereira Ribeiro. Tem Pepsi, pode ser? Pode. It's so wonderful. Great. Cara, como é que a gente fala com essas gringas? Ó, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. You young people, chá comigo. Leite, ele quer saber se your dog have a phone. That's so cute. O outro cara quer saber if your father a pilot, because you are a aeroplane. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Me vê uma Pepsi, pode tu ver? A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis. Um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. No começo, o namoro é lindo. Uma escolinha pro meu Momô. Ô, Didi. Mas com o tempo, a relação esfria. Ô, Didi, traz uma rodada de escopo, pessoal, hein? Ai, tô ocupada, vai buscar. Um dia, inexplicavelmente, elas se rebelam. Ô, Dilcrécia, manda escopo pro Momô. Para devolver a paz e o amor, como no primeiro dia dos namorados, a Skol traz para você a promoção Schooler de controle remoto. Quem ama, acessa o site e concorre. Se for dirigir, não beba. Valorize seu evento com o Buffet Chaminé. Cardápio personalizado. Salão próprio com capacidade para até 400 pessoas. Atende-se em outros locais. Agende um horário. Contato @chaminé.com.br ou pelo telefone 3721-6877. Buffet Chaminé. Qualidade requinte. Presente nos melhores momentos desde 1980.